Então, como eu disse, a gente está aqui na carta de Efésios. E a carta de Efésios, acho que é uma das cartas da Bíblia que tem mais passagens conhecidas, eu posso dizer dessa forma. E eu vou dizer que a passagem de hoje, ela fica meio ofuscada diante de um bando de coisas que tem em Efésios. Por quê? Porque você vai lá para Efésios 1, como o Douglas começou ensinando, Efésios 1 traz a mensagem que a gente é selado com o Espírito Santo de Deus quando a gente crê, quando a gente recebe Jesus. Selado, o Espírito Santo nos guarda, ele está em nosso coração. Então, aquele negócio impactante mesmo. Efésios 2 é uma das partes mais conhecidas de toda a Bíblia, né? Começa dizendo o quão miserável a gente o quão nós estávamos mortos em nossos pecados, mas a gente foi vivificado por Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus, e que não é nenhuma obra que a gente faça, mas é pela graça, mediante a fé, que nós podemos ser salvos, né? Apesar de não ser por nenhuma obra que a gente faça, Paulo termina lá no versículo 10, né, fugiu agora a palavra, mas como essa explosão, esse ponto principal dessa parte, desse trecho, dizendo que nós somos criação, a palavra criação não é poema em grego, nós somos um poema de Deus, realizados em Cristo Jesus, para praticarmos as boas obras que Ele preparou de antemão. Aproveitando, como eu falei, vou trazer algumas revelações sobre mim, e um negócio que eu não sei se já observaram, para aqueles que já me ouviram ensinando, essa luz às vezes cega a gente, né? Então eu vou acabar falando muitos versículos de cabeça, porque às vezes eu vou estar tentando ler aqui e eu não estou enxergando nada. Então vocês vão ver uma mistura de NVI, que é a versão que eu trouxe aqui, com a Almeida, a revista atualizada, que é a Bíblia da minha infância, e que foi onde eu decorei um bando de versículos. Então se vocês ouvirem umas palavras diferentes, como irascível, regos de arcivusar, não estranhem, mas eu decorei isso na minha infância. E aí o que acontece? Passando do 2, que a gente chega nesse ápice aí dizendo que a gente não é salvo pelas obras, a gente é salvo pela graça mediante fé, mas para praticarmos essas boas obras que Jesus preparou, né? As boas obras são uma consequência da nossa salvação. Ele vai para o capítulo 3, que tem uma das orações que para mim é a mais, acho que é uma das mais bonitas ou a mais bonita da Bíblia, né? A doxologia que Paulo traz no final do capítulo 3, né? Essa glória, essa exaltação, dizendo que Deus ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além do que aquilo que a gente pede ou espera, segundo o seu poder, seu dunamis, segundo o Espírito Santo que opera em nós. E aí ele vai para o capítulo 4. No capítulo 4 ele começa a falar sobre a unidade da fé. Então, há uma só fé, há um só Senhor, e aí ele fala sobre os dons espirituais e como Deus distribui esses dons para a edificação da igreja. Vamos para o capítulo 5, como eu disse, é cheio de capítulos marcantes, né? No capítulo 5, ele fala sobre o contraste do fruto da luz e das obras da carne. Então, você vê essa passagem que casa muito com o que Gálatas traz, né? Então, a gente tem o fruto da luz, que a gente deve andar na luz, em contraste com as obras da carne. E quando chega o capítulo 6, né, para eu que participei de 15 Kids na Jocum, né, vem a famosa armadura de Deus, né? Colocar o capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçar os pés com sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito. E como a gente está preparado, se prepara para essa batalha espiritual. Então, eu acho que é algo muito legal. Mas o capítulo 2, essa parte do capítulo 2, apesar de não ser muito lembrado, ela acaba, na verdade, sendo o tema central da carta de Efésios. Porque por mais que a gente lembre de tudo isso, o que tem em comum em toda a carta de Efésios? O tema da unidade. Então a gente vai ver, daqui para frente, a unidade na família, no trabalho, a unidade no casamento, entre pais e filhos, a unidade que nós precisamos ter, né? Orando com todos os santos, com toda oração e súplica para essa batalha espiritual. Então, ele vai trazer esse tema sobre a unidade, que é o tema que a gente vai falar hoje. É como Cristo nos une, é como Cristo une a todos nós. Então, para começar, eu queria trazer uma contextualização e eu pensei em trazer alguma coisa que pudesse falar sobre união. A primeira coisa que me veio na cabeça, né, eu pensei,
posso pegar algo contemporâneo, né, e pensar em algo que une basicamente todos nós. Algo que une não só a gente, mas como une basicamente o mundo inteiro, que é torcer contra a Argentina. Uma coisa que é real, na América do Sul, eu vi que todo mundo torce contra a Argentina. É no Paraguai, é no Peru, é com amigos colombianos, é algo incrível. Todo mundo torce contra a Argentina. Mas eu não sou um cara de futebol, então eu não vou ficar nisso daqui. Na verdade, eu gosto bastante dos hermanos. Eu falo espanhol desde criança, né? Então um dos primeiros países que eu conheci foi a Argentina, então não vou seguir nisso, então vou falar sobre outra coisa, que também une bastante as pessoas, que poderiam ser as trends, que poderiam ser os virais, e aí eu quero testar um pouquinho da memória de vocês. Quem se lembra de coisas que estavam acontecendo há 10 anos atrás? 2016. Tem algo muito importante que aconteceu aqui no Brasil em 2016. Alguém se lembra? Aconteceu no Rio de Janeiro. As Olimpíadas de 2016, elas foram as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Teve uma coisa também que reflete o que está acontecendo agora. Uma questão política muito grande que afetou o mundo inteiro, que era Hillary contra Trump, que foi algo que acho que até então a gente nunca ouvia falar muito sobre política americana no Brasil, mas a partir desse ano foi onde desandou tudo e que muitos brasileiros começaram a se importar mais com a política americana do que com a brasileira em si. E falando, trazendo, forçando a memória de vocês, o que vocês acham que foi o maior fenômeno que aconteceu no ano de 2016, culturalmente falando, em escala global? Alguém aqui se lembra de algo que aconteceu no mundo inteiro em 2016? Foi algo que só se você se enfiou numa caverna para você não ter ouvido falar sobre isso. Não estou falando sobre a trend dos manequins, do Mannequin Challenge. Foi em 2016. 2016, não estou falando também sobre quando o Instagram começou a permitir lives, foi em 2016. Até então, os vídeos no Instagram eram de 15 segundos. Em 2016, aí que eles começaram a liberar vídeos mais longos, mas ainda não muito longos. Alguém tem algum chute do maior fenômeno que aconteceu? Eu falei, já para não criar nenhum viés, eu falei, já sei o que eu vou fazer. Vou em 2 inteligências artificiais diferentes fazer a mesma pergunta. E eu perguntei isso daí. Tanto no Gemini quanto no ChatGPT, eles falaram que houveram muitas, mas ambos colocaram uma como em primeiro lugar, que foi Pokémon GO. Em 2016, há 10 anos, virou uma febre mundial. Então, mesmo quem não conhecia Pokémon, começou a ouvir falar sobre Pokémon. Por quê? Porque crianças queriam jogar porque todo mundo estava jogando, então avós e pais começaram a jogar com seus filhos. Então, em todo lugar você via pessoas com celular, andando, sem reparar muito. Você ouvia histórias de pessoas caindo em buraco, de pessoas invadindo cemitérios, de pessoas batendo carro, de pessoas pulando muro para invadir casas para capturar Pokémon. Então você ouviu, e é provável que a maior parte das pessoas aqui, quem não é criança, adolescente, tenha baixado ou tenha olhado ou jogado no celular de alguém pelo menos uma vez, nem que seja para saber o que era febre, né? Aconteceu antes de Twitter ter vídeos, aconteceu quando o Facebook era a principal rede social, o Instagram estava começando a caminhar e foi algo em escala mundial. Para vocês terem noção, eu gosto muito de cultura geral, então eu pesquiso umas curiosidades bem aleatórias. Aí eu pesquisei quantas pessoas jogaram naquele ano. Entre julho de 2026, quando foi lançado, até dezembro de 2026, 300 milhões de pessoas jogaram Pokémon GO. É mais que a população do Brasil inteira. E por que eu estou falando sobre isso? Porque semana retrasada, na verdade, ou no começo do mês, foram comemorados 10 anos do jogo. Apesar de que muita gente não sabe, o jogo ainda continua existindo. E eu sei disso por quê? Porque eu jogo Pokémon GO desde o primeiro dia. Para escândalos de muitos aqui, na verdade eu jogo os main jogos, os jogos principais, desde que eu era criança. Desde os meus 12 anos eu jogo, né? Então
Desde 97 eu comecei a jogar. E aí, quando veio o Pokémon GO, eu falei, mais uma plataforma para estar jogando. E para mim, eu acabei descobrindo isso com a neuropsicóloga e com o neurologista depois, acabou sendo uma das maneiras que eu criei estratégias para me... nossa, fugiu agora a palavra. Mas para criar uma espécie de conforto para mim. Porque quando eu jogava, eu botava um fone de ouvido, então eu conseguia me isolar. E por causa do autismo, eu tenho sensibilidade à luz, a som, a cheiro, a toque. Então, barulhos externos me incomodam. E aí, quando eu estava com o celular e com fone de ouvido, eu conseguia me isolar. E aí eu conseguia ter um tempo de descanso, um tempo de recarregar as baterias. Como eu disse, semana passada aconteceu esse aniversário. E no mundo inteiro, em várias cidades do mundo, houveram comemorações oficiais, pelo próprio jogo mesmo. E aqui em Curitiba teve também. Anunciado no site oficial de Pokémon GO, aconteceu um evento no PP, no Passeio Público. Então, as pessoas foram jogar lá no Passeio Público. Então, nem remete a 2016 e 2017, mas tinha centenas de pessoas jogando lá. E por que eu estou falando isso? Porque vieram pessoas de Curitiba, de todos os bairros, da região metropolitana, algumas pessoas de outras cidades longes que não são da região metropolitana, para jogar e participar desse evento, já que é um evento colaborativo e que sozinho você não conseguiria jogar esse evento. E o que isso tem a ver com o tema da mensagem? Várias pessoas vieram a um único ponto para se encontrar e ter um objetivo comum. Isso é uma forma de união. E isso é uma forma bem prática de você conseguir unir pessoas. Trazer todo mundo para um único ponto. E a gente vai ver que isso tem a ver com a mensagem de hoje. A gente vai ver que Cristo, ele une o povo. Cristo é esse nosso ponto de encontro. Então, como ele, sendo esse ponto de encontro, ele vai nos chamar, pela nossa mesma fé, para a gente se unir. Mas agora, sem mais delongas, vamos estar entrando no texto mesmo e lendo os versículos 11 e 12, para vocês verem por que eu entrei em toda essa história aí. Então, Efésios 2, versículos 11 e 12, diz assim, eu estou lendo na NVI. Portanto, lembre-se de que, anteriormente, vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. O Kaká ensinou semana passada, Efésios 2, do 1 ao 10, e ele falou sobre a importância das palavras mas e portanto, quando a gente estuda no estudo bíblico indutivo. E aproveitando que eu estou falando sobre estudo bíblico indutivo, eu acho que é importante sempre lembrar o que é o estudo bíblico indutivo, porque a gente às vezes fica falando essas palavras, como até o próprio Kaká falava, esses crentês e esses negócios, e as pessoas acabam não conhecendo. O estudo bíblico indutivo é um método que a gente tem de estudar a Bíblia. Ao contrário de um método dedutivo, onde você lê o versículo e começa a deduzir as coisas a partir daquilo que você está lendo, no estudo bíblico indutivo, você lê a passagem, você lê o contexto e você vai deixar que a própria Bíblia explique a Bíblia. Em outras palavras, eu vou ler um versículo e eu preciso ler todo o contexto e deixar que o contexto explique aquilo que está ali. Isso diminui a chance de eu trazer interpretações que são coisas que eu acho que deva ser o que o autor está falando. A melhor maneira que você tem de saber o que o autor está falando é ler o livro inteiro. Depois, lê o livro inteiro de novo. Aí depois, quando você começa a estudar, você estuda o livro inteiro e aí você se dedica à parte que você está falando. E isso é aquilo que a gente faz aqui. Apesar de, às vezes, as pessoas acharem que a gente abre a Bíblia e começa a falar, demanda bastante tempo. Então, no estudo bíblico indutivo, a gente faz isso, a gente começa a se fazer perguntas, né? O quê? Por quê? Como? Por que ele diz isso? Aonde? Quem são essas pessoas? E a gente vai investigando através da própria Bíblia. Às vezes só na passagem, às vezes ao longo dos livros que o mesmo autor escreveu, às vezes ao longo de toda a Bíblia, a gente vai até definir isso. Então, quando a gente vê essas palavras, essas conjunções, mas, portanto, elas são muito importantes, porque elas vão estar nos dando uma ideia de que existe uma conexão.
conjunção, né, é algo que conecta, lembrando lá as nossas aulas de português. E, portanto, acaba sendo o que a gente chama de uma conjunção conclusiva, que é uma palavra que nada mais liga uma ação a uma consequência. Então, a frase que eu estou falando agora, que eu estou lendo agora, se ela é portanto, lembrem-se, a gente está lembrando por causa do que foi dito antes. E o que foi dito antes? O capítulo 2, né? Fala que a gente estava mortos, a gente tinha morrido nos nossos pecados, a gente estava afastado de Deus, mas pela graça, por meio da fé, a gente foi salvo, e a gente foi salvo para estar praticando essas boas obras. Então, Paulo começa trazendo a realidade de que a gente estava perdido, que a gente, como ele diz aqui, a gente não tinha esperança nenhuma sem Deus. E aí ele vai falar, lembre-se, e aí ele vai falar, a parte que eu digo que eu já não enxergo mais por causa da luz. Lembre-se anteriormente que vocês eram gentios. E aí ele faz um jogo até chamados incircuncisão por aqueles que eram circuncisão, né? Então ele fala, lembre-se que vocês eram esses gentios. O que é gentil? Gentil, no grego, é a palavra ethnos, que nada mais é do que de onde vem a palavra etnia para a gente. Então, quando fala gentios, é uma maneira de falar, é uma raça. Os judeus tratavam aqueles que não eram judeus como étnos. Eles são, ou melhor, aqui no grego, né? Eles tratavam com essa palavra de étnos, vocês são dessa raça específica, que nada mais é do que a ideia da palavra étnos é um grupo com um conjunto de coisas em comum, com um conjunto de ideias em comum. Podem ser os atributos físicos, relacionados a sangue, ou simplesmente outras coisas que se tenham em comum. Então ele começa dizendo, lembrem-se de que vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, né? E uma incircuncisão, quando ele fala, por aqueles que eram circuncidados na carne. Então, ele lembra a gente que os judeus tratavam a gente, esse é o povo incircunciso, então esse é um povo separado. E por que é importante essa ideia de como os judeus nos tratavam? Porque elas nos fazem lembrar algumas coisas. Os judeus, eles tinham algum grupo, eles tinham, eu posso até falar dessa forma, um grupo de costumes que separavam eles dos demais povos. Por exemplo, eles não podiam entrar em contato com coisas impuras. Então, se você comia algo que era impuro, eles não podiam ter contato físico com você. Se você participava de alguma cerimônia que eles consideravam impuro, você não podia entrar em contato com eles. Então, naturalmente, a gente já estava afastado deles. Então, Paulo traz essa realidade aqui. Mais ou menos ele está falando, caia na real. E sem passar a mão na cabeça, ele começa lembrando a nossa realidade. Ele diz que nós estávamos sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Essa é a nossa realidade. E é interessante que, se a gente para ver os outros escritos de Paulo, e casando com aqui, né, como eu disse, quando a gente estuda a Bíblia, a gente deixa que a Bíblia explique o que ela mesma diz. Se a gente for para Romanos, os capítulos 9, 10 e 11, obviamente não vou ler porque são capítulos grandes, mas qual é um resumo de Romanos 9, 10 e 11? Romanos 9 fala sobre como Deus escolheu o povo judeu para ser o seu povo. Paulo até fica muito triste de como o povo judeu acabou se afastando de Deus e acabou negando o Messias, acabou rejeitando o Messias. Mas aí ele vai elaborando mais essa ideia, dizendo: o povo judeu rejeitou o Messias, mas isso já era plano de Deus. Era plano de Deus para que, através dessa rejeição, os gentios, ou seja, todas as outras nações, todas as outras etnias, pudessem vir a conhecer a Jesus. E aí ele diz que Deus ainda não acabou com o povo judeu. Em que sentido que eu estou falando isso? Ele diz que o plano de Deus para o povo judeu continua sendo o mesmo. Continua que todos eles venham a ser salvos. E ele diz que, através dos gentios, vai ser criado um ciúme nos judeus que vai acabar trazendo os judeus para Jesus. Ele fala que, quando chegar a plenitude dos gentios, o que parece ser uma ideia de que Deus conhece o número exato dos gentios que serão salvos, mas ele fala que, quando chegar essa plenitude,
os judeus vão vir até a Jesus. E ele fala que eles vão ser salvos não por serem um povo especial, não por serem um povo diferenciado, mas eles vão ser salvos através do sangue de Jesus Cristo. Eles vão vir a crer em Jesus Cristo. Então, tanto os judeus e gentios são salvos através de Jesus Cristo. Então, ele traz a ideia aqui de que a gente precisa, que sem Jesus a gente não pode ter comunhão com Deus. Sem Jesus não há como ter comunhão com Deus, e não tendo comunhão com Deus, nós não tínhamos comunhão com o seu povo, que até então era o povo judeu. Se vocês lembrarem, quem estava aqui quando o Douglas estava ensinando, acho que foi a segunda mensagem, ou quem ouviu a mensagem, ele citou um versículo bem conhecido de Efésios, que é Efésios 1:18, né? Ele leu esse versículo e ele explicou, que é aquele famoso versículo que fala sobre abrir os olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento, aquela oração de Paulo para isso. E o Douglas, ele comentou de uma forma bem legal sobre a questão de que, como muitas vezes, para a gente, não é fácil, a gente vai ter momentos de dores, momentos de dificuldades, a gente vai ter momentos de sofrimento, e que, embora possa ser difícil isso, como diz Efésios 1:18, a gente pode ter uma esperança na glória. Mas, num contraste aqui, Paulo está falando que quando a gente não tinha Jesus, não havia esperança. Não é que era difícil, que seria complicado. O que ele diz é, não havia esperança nenhuma, vocês estavam perdidos. E ele fala isso para ressaltar o como nós precisamos de Jesus Cristo. E acho que até um ponto interessante da gente pensar como cristãos. A gente sabe que com Jesus nós temos agora essa esperança. Colossenses acaba sendo uma carta como se fosse uma carta irmã de Efésios. Os temas em Colossenses são muito comuns aos temas de Efésios. Você vai ver Paulo falando de coisas muito semelhantes nas duas. Em Colossenses 1, Paulo fala sobre como Cristo em nós é a esperança da glória. Então, Cristo vivendo em nós é o que nos dá esperança. Por quê? Porque Cristo é a nossa esperança. Se Cristo é a nossa esperança, sem Cristo não há como a gente ter alguma esperança. E aí, para completar essa ideia, essa linha de raciocínio, Paulo vai no versículo 13 e diz assim: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Jesus Cristo. Então, Paulo vai acabar usando esse choque de realidade para dizer: vocês estavam separados de Jesus antes. Por que a gente estava separado? Porque, se a gente lembrar o que Deus já nos diz no Antigo Testamento, Isaías 59:2 traz uma citação dizendo que os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Deus, ele é um Deus santo, como a gente canta, ele é totalmente santo, e ele não pode conviver com o pecado. O pecado nos separa de Deus. Ele faz com que as nossas orações, né, ele fala que eis que os ouvidos de Deus não estão surdos para que ele não possa ouvir, mas os nossos pecados fazem essa separação entre nosso Deus, né, entre nós e o nosso Deus. Então eles acabam criando essa barreira. E a gente sabe também, em Romanos, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. E ele está citando não a morte física, mas a morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. Então, o pecado, ele nos separa. Mas se a gente quer entender um pouco melhor essa ideia do que era a nossa vida e a consequência de estar afastado, como eu disse, Colossenses é uma carta irmã. Então, é muito legal a gente ver Paulo trazendo essa mesma ideia, esse mesmo conceito no livro de Colossenses. Então, uma passagem bem conhecida que é Colossenses 2, versículos 13 ao 15. Esse eu vou ler com vocês. É um dos versículos que eu amo na Bíblia. Ele diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes, as autoridades, fez deles um espetáculo público,
triunfando sobre eles na cruz. Para aqueles que são velhos de igreja como eu, né, isso lembra a música do Daniel de Souza, do Frutos do Espírito, Jesus riscou a cédula, né, e que ele acaba citando toda essa citação. Mas o que Paulo está falando aqui? Ele começa falando que quando a gente estava mortos nos nossos pecados, ou melhor, ele fala que a gente estava mortos nossa, dificuldade de usar essa frase com o plural correto. De quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, agora sim, o que acontece? Ele diz que Jesus veio e Jesus deu a sua vida por nós. E ele diz algo a mais. Ele fala que Jesus ele cancelou a escrita da dívida. O que era isso daqui? Isso daqui nada mais é do que Paulo explicando o que aconteceu na crucificação de Jesus Cristo. Se vocês forem analisar, forem estudar sobre a crucificação romana, eu estava lendo uma enciclopédia judaica sobre crucificação romana, e uma das coisas que eles trazem é que o criminoso ele carregava uma placa, e nessa placa estava escrito os seus delitos, os seus crimes, e essa placa era o que era pregado sobre a cruz. E essa placa ia ser pregada em cima para que todo mundo visse, né, quando o criminoso estivesse nu ali, humilhado naquela cruz, olhasse e visse, ele está morrendo por causa disso. E aí o que acontecia? Com a morte, era pagado aquela pena. Então a morte era feita para quê? Como é uma pena de morte, né, você só paga a pena se você morrer por causa daquele crime. E o que Paulo diz aqui sobre Jesus? Ele diz que Jesus ele cancelou a escrita da dívida e ele fala que ele cravou essa dívida dos nossos pecados na cruz. Se vocês lembrarem, o que estava escrito na placa sobre a cruz de Jesus era INRI, este é o Rei dos Judeus. Por quê? Porque ninguém achou nenhuma culpa nele, então acusaram de que ele estava se proclamando como um rei, apesar de que as autoridades falaram que não viam nenhum crime nele. Foi isso que foi colocado. Mas Paulo diz, não era aquela placa INRI que estava pregada na cruz. O que foi pregado na cruz foi o seu pecado, foi o meu pecado, foi cada um dos pecados que a gente cometeu e que vai cometer. E ele fala que Jesus cravou isso na cruz. E por que ele fala isso? Porque com a morte de Jesus, tudo aquilo foi apagado. A dívida foi paga. Então, quando ele fala que foi cancelada a escrita da dívida, a dívida foi paga. Então, os nossos pecados já foram pagados. Os nossos pecados passados, do presente e do futuro foram pagados quando Jesus ele ofereceu a sua vida na cruz e quando ele derramou o sangue dele na cruz. E compreender que Jesus ele não apenas ele perdoou os nossos pecados, mas que ele cancelou essa nossa escrita da dívida, é algo que deve impactar a maneira como a gente vive. Por quê? Porque muitas vezes a gente acaba pensando, a gente não, né? Mas muitos cristãos, é estranho falar a gente nisso, mas muitos cristãos ou muitas pessoas acabam pensando, se Jesus morreu pelos pecados, então eu posso pecar de novo, porque Jesus Cristo vai me perdoar. Mas quando a gente lembra o preço que foi pago para que Jesus pudesse cancelar essa dívida dos nossos pecados, como aquele que não tinha nenhum pecado se ofereceu e tomou o pecado de cada um de nós, cravando ali na cruz, para que esses pecados pudessem ser perdoados, isso deve lembrar para a gente do alto preço pago, e eu creio que como cristãos, isso deve afetar a maneira como a gente vive, em pensar mesmo, até mesmo nessa nossa luta diária contra o pecado. E é legal também, porque ele não diz que foi só isso. Ele diz que, além disso, ele fez com que todas aquelas potestades, com todos os demônios mesmo, ele está falando ali, fossem expostos publicamente. O que isso significa? Para o mundo, para as pessoas que estavam enxergando, e até para alguns demônios, ver Jesus sendo crucificado, o Filho de Deus, Deus morrendo numa cruz, parecia ser uma vitória deles, parecia ser uma derrota de Jesus. Mas o que Paulo está falando aqui, aquilo que aos olhos humanos parecia uma derrota, foi a vitória de Jesus, no qual ele não apenas derrotou o pecado, no qual não apenas ele venceu a morte, mas ele humilhou publicamente todos aqueles que
todos os demônios, todos aqueles que muitas vezes vêm nos acusar em relação aos nossos pecados, né? Então Jesus venceu, e aquilo que pareceu a derrota para muitos, na verdade, foi o grande triunfo de Jesus, humilhando os demônios, as potestades, os poderes espirituais que achavam que tinham vencido e que agora, muitas vezes, tentam fazer a gente pensar que eles venceram também, né? Como diz Romanos, o pecado já não pode mais nos dominar. Nós temos Jesus Cristo em nós. E aí, seguindo essa ideia, dos versos 14 ao 17, Paulo vai continuar essa ideia, e ele diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto. Dos versos 12 até o 16, como eu falei sobre o estudo bíblico indutivo, o Douglas sempre fala sobre isso. Quando a gente vê uma repetição, é uma coisa que normalmente é muito importante. Então, se você reparar, entre os versos 12 ao 16, Paulo fala 2 vezes sobre uma separação que existia. Uma separação entre nós e Deus, uma separação entre os judeus e os gentios. Então, ele fala que havia essa separação. Mas agora, nos próximos versículos, ele vai falar, para essas 2 vezes que fala sobre a separação, 3 vezes ele vai falar sobre a ideia de como Cristo nos convergiu em um, como Cristo nos reconciliou em um, como Cristo nos fez um. E essa, como eu disse, é a ideia principal do livro de Efésios. Cristo, ele não apenas ele nos traz união. Quando Paulo diz que Cristo nos reconciliou em um, ele está falando que Cristo traz uma unidade. Qual que é a diferença quando se fala de união e unidade, né? União, beleza, você junta um grupo, como eu disse, o pessoal foi jogar Pokémon GO no passeio público. Então você junta um grupo que tem algum objetivo em comum para fazer uma coisa. Unidade nada mais é do que a palavra um. Então você faz um só. E qual é essa ideia de como Cristo faz isso? Como Cristo traz essa unidade? Paulo ele constrói uma ideia bem legal aqui. Ele começa dizendo que Cristo é a nossa paz. Essa palavra paz aqui é a palavra Irene no grego, que inclusive o nome Irene significa paz. Para aqueles que gostam de mitologia grega como eu, existem as horas, que são como deusas gregas, e Irene é a deusa da paz. Então você tem Irene, que é a palavra paz. E qual é a ideia dessa palavra Irene no grego? Tem uma ideia de calmaria, tem uma ideia de tranquilidade. Beleza, paz, calmaria, tranquilidade, parece ser algo óbvio. Mas quando a gente vai estudar a raiz dessa palavra Irene, a palavra Irene, provavelmente ela deriva da palavra iro. Então, Irene escreve Eirene, iro se escreve eiro. E o que é a palavra iro? A palavra iro significa a palavra unir ou dar um nó. Então, quando ele fala em paz, ele está falando algo que é conectado a você unir ou dar um nó. Quando você pensa num nó, é algo que é entrelaçado e algo que é extremamente unificado ali. E aí Paulo ele está falando sobre, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Então, como Jesus pode nos unir? Como Jesus pode fazer de ambos um? Ele fez isso, primeiramente, morrendo por nossos pecados, cravando os nossos pecados na cruz, cancelando a dívida. Então, o que ele fez? Primeiro, ele derrubou o que nos separava de Deus. Aquele muro do pecado que nos separa de Deus já não existe mais. Então, o que ele vai fazer? Ele permite que agora nós possamos nos aproximar de Deus. Lembra, na crucificação, né, o véu do templo se rasgou, dá aquela conotação de que agora a gente tem acesso livre a Deus Pai através do que Jesus Cristo fez. Mas beleza, eu comecei lá com a ideia, por exemplo,
do jogo do Pokémon GO que fez com que pessoas de diversos lugares se encontrassem no passeio público. Qual é a melhor maneira que a gente vai ter para estar trazendo essa união ou essa unidade para um grupo de pessoas que pode ser tão diverso? Quando a gente pensa, a melhor maneira de trazer isso é: vamos ter um ponto de encontro único, vamos ter um ponto em comum que vai nos unir. Então ele fala que eu, você, a gente foi aproximado a Deus. Então suponhamos que o Doug e eu sejamos extremamente diferentes. A gente tenha em tudo, pensamentos políticos, gosto de música, em futebol, e a gente seja pessoas que basicamente não tenham nada em comum. Se a gente tentar simplesmente se unir em ponto em comum, a gente vai ter um choque cultural grande. Agora, se a gente é trazido até um ponto que nos une, um ponto que nos faz convergir, que no caso é Jesus, a gente se aproxima de um mesmo ponto e, por tabela, se a gente está próximo do mesmo ponto, a gente vai ficar próximo uns dos outros. É a mesma ideia que Paulo traz em Filipenses 2. O que Paulo fala em Filipenses 2? Tenham todos um mesmo modo de pensar. E qual que é esse modo de pensar que ele fala? O modo de pensar, ou essa atitude, seja a atitude de Jesus Cristo. Então, a ideia é: vamos todos pensar como Jesus Cristo. É fácil isso? Não. Até porque, quem lembra do que vem depois que ele fala sobre o modo de pensar, sobre a atitude de Jesus Cristo? A atitude de Jesus Cristo foi que, sendo Deus, ele não considerou que isso fosse algo a que ele deveria se apegar, mas ele se tornou, ele assumiu forma humana, ele se esvaziou, e se esvaziou até a morte, e morte de cruz. Então, o que Paulo fala, ou nos dá essa ideia, é: se a gente quer todos ter o mesmo modo de pensar, mais fácil do que a gente tentar em um grupo, chegar num ponto ou numa decisão única, o que é? Vamos buscar a mentalidade de Jesus. Vamos orar, vamos conhecer através da Bíblia e buscar a maneira de pensar de Jesus, porque se todos buscarmos a maneira de pensar de Jesus, nós vamos ter a mesma maneira de pensar. E isso não vai trazer uma união, isso vai trazer uma unidade, porque nós vamos ter um único modo de pensar. Diferente de simplesmente a ideia de união, que é: beleza, a gente pode estar junto, a gente tolera simplesmente as diferenças, mas vai ser criados alguns atritos através disso daí. E uma das coisas que eu vou dizer que me entristece muito em relação às dificuldades que muitas vezes a gente tem em relação à unidade, ou até mesmo união nas igrejas, inclusive algo que provavelmente acontece esse ano, né, são as eleições. Infelizmente, muitos cristãos têm deixado que pontos de vista políticos sejam mais importantes para ele do que a comunhão com Cristo Jesus. Por que eu digo isso? Eu estou aqui na Calvary há mais de 17 anos. Isso quer dizer que eu já acompanhei 4 eleições. Em todas as eleições, eu vi brigas e pessoas que deixaram a igreja porque não podiam conviver com uma pessoa que tinha um ponto de vista político diferente delas. E para mim não faz sentido isso, porque a ideia da igreja é pessoas diferentes, pessoas com gostos, com opiniões diferentes, porém, pessoas que se complementam. Por quê? Porque a igreja não pode ser só de pés, a igreja não pode ser só de mãos. Se um corpo for só de pé, beleza, não vai fazer nada. Por quê? Porque você precisa de uma perna para caminhar. O pé sozinho não faz nada. Se o corpo fosse só de mãos, o que uma mão serve sem dedo? O que os dedos servem sem um corpo para estar levando até um lugar? Então, Paulo sempre traz essa ideia do corpo da igreja, ou da igreja ser como um corpo. E ele fala da importância dos diferentes membros, porque eles se complementam uns aos outros. Então, é legal que se tenha essas diferenças, é importante que se tenham diferenças. Porque isso vai nos complementar. A gente tem várias atividades que a gente oferece aqui na Calvary, sejam grupos de conexão, sejam almoços, sejam
O pessoal já veio aqui assistir jogo da Copa, o pessoal resolve marcar futebol ou outras coisas, que são formas da gente estar criando vínculos. É legal a gente buscar essas coisas e é legal a gente buscar, muitas vezes, sair das nossas panelinhas, sair dos grupos com quem a gente sempre está envolvido, para se permitir conhecer outras pessoas. Você vai descobrir que todo mundo é diferente. Ninguém vai ser igual a você. E é muito legal você conviver com diferentes pessoas que vão complementar aqueles seus pontos fracos, vão complementar as suas fraquezas. Infelizmente, muitos cristãos eles vão acabar colocando a sua esperança em políticos. Vão começar em pessoas, em grupos. E qual é o grande problema disso? A gente sabe que a verdadeira esperança é Jesus Cristo. Jesus Cristo deve ser essa nossa esperança. Eu não estou falando que você não pode ter ou não deve ter suas convicções políticas, mas se elas são mais importantes ou se elas te impedem de ter comunhão com outros irmãos em Cristo, você está errado. E se você não gosta, você está errado de qualquer forma. Não tem o que falar. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa orar. Você precisa ver, porque se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia não diz nenhum versículo que se eu voto em político A ou B, eu tenho direito de me afastar de tal pessoa. Então, eu sei que é algo difícil, às vezes, de pensar nisso. Eu sei que o mundo hoje é muito polarizado, mas é algo importante. Se você quer realmente ver a sua nação transformada, lembra do que Paulo, não é Moisés, mas lembra do que está escrito em 2 Crônicas 7,14. Lá diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu, Deus, vou ouvir vocês dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A maneira da gente ter a nossa nação sarada, apesar de ser um princípio, não ser uma profecia para nós, o que a gente vê aqui é que essa maneira é buscando a Deus, é orando, é se humilhando. E com certeza, se você se humilhar, você vai se tornar uma pessoa que vai lidar melhor com outras pessoas também. E se você tem dificuldade de lidar com alguma pessoa, eu tenho até um desafio para você em relação a isso. Se você tem com alguém na igreja, tem muita dificuldade, esse desafio comece a orar por essa pessoa, comece a pedir a Deus por essa pessoa e, mais do que isso, comece a ter atitudes com essa pessoa, mesmo você não querendo sobre isso. Isso não se chama hipocrisia. Eu gosto muito da maneira como o C.S. Lewis traz a questão do amor no Novo Testamento. Ele sempre cita que a maior parte das palavras amor no Novo Testamento, né, aquele amor ágape, ele é traduzido como caridade. Caridade é um amor que demanda uma ação, que demanda uma atitude. E ele tem uma frase que eu gosto muito no livro Cristianismo Puro e Simples, que diz assim: não perca seu tempo se preocupando se você ama o seu próximo. Não perca tempo se preocupando se você ama seu próximo. Haja como se você o fizesse. Assim que fazemos isso, descobrimos um dos grandes segredos. Quando você começa a se comportar como se amasse alguém, vai acabar amando mesmo. E se você ofender uma pessoa de quem não gosta, vai acabar desgostando dela ainda mais. A ideia que ele traz se você tem problema com alguém, tenha atitudes de amor com essa pessoa. No começo pode parecer forçado, mas você vai ver cada vez menos, isso vai trazendo menos peso e dificuldade para você e de repente vai se tornar algo natural até o ponto de que você vai estar amando realmente essa pessoa sem ter percebido. E é legal nisso tudo que Paulo usa um exemplo de Jesus derrubando um muro. Por que Paulo provavelmente usa esse exemplo? Paulo provavelmente usa esse exemplo porque no templo existia um muro real, um muro que separava os gentios. Se você lembrar daquela época daquela passagem quando Jesus vai no pátio do templo e chicoteia as pessoas que estavam vendendo ali as mesas, vira as mesas e fala: a casa do meu pai não é uma casa de comércio, mas é uma casa de oração para todas as nações. Ele vai no pátio dos gentios. Por quê? Porque esse era um pátio externo onde permitiam que os não-judeus entrassem e ali poderia ter esse comércio. Além disso, a gente ia ter outros 3 pátios. O pátio das mulheres, que era um pátio onde as mulheres, as crianças e os maridos poderiam estar. Aí tinha o pátio dos homens,
que as mulheres não eram permitidas, nem as crianças. A partir dos 13 anos só que o menino se tornava homem e poderia entrar, e havia o Santo dos Santos, que apenas o sumo sacerdote poderia estar entrando ali. E aí, o que era esse muro? Esse muro ele se chamava soreg. Era um muro de 1,5 metro de altura. E existe um historiador judeu, não cristão, que, inclusive, ele cita Jesus, e ele é uma das provas que se tem. Muita gente fala, mas Jesus só foi citado na Bíblia. Não, Jesus é citado por historiadores não cristãos. Flávio Joséfo foi um desses que citou Jesus. Ele viveu no 1º século, e ele fala que esse soreg... nesse soreg existiam várias placas em grego e em latim que tinham inscrições dizendo que os judeus não poderiam entrar, que os gentios não poderiam entrar no templo, que se ultrapassassem eles receberiam a pena de morte. E às vezes as pessoas falam, mas um cara de 1.900 anos atrás falou isso, e qual que é a prova disso? A prova disso está que em 1871, um arqueólogo francês, enquanto ele estava fazendo escavações, ele encontra uma dessas placas em pedra, escrito em grego, e anos depois um outro cara acha outra placa, e nessa placa dizia exatamente o que Flávio Joséfo dizia. Dizia que se algum gentil ultrapassasse aquela barreira, aquele muro, entrasse, ele sofreria a pena de morte. E é interessante que Flávio Joséfo complementa que, inclusive, as autoridades romanas estavam sujeitas à pena de morte. Então era algo tão sério que mesmo que fosse um oficial romano que entrasse ali, ele seria executado. Então eles tinham esse direito a executar. E a gente vê que o que é dito aqui é que Jesus, ele derrubou tudo isso. Ele destruiu esse muro. Por quê? Porque esse muro separava realmente judeus e gentios. Então, assim como o véu do templo foi rasgado e nos deu acesso a Deus, esse muro sendo desfeito, ele permite que 2 povos tão diferentes agora possam ser unidos. E eles são unidos de que forma? Através do sangue de Jesus. Eles são salvos de que forma? Através do sangue de Jesus. Não por serem especiais, mas através do sangue de Jesus. E aí, Paulo vai agora nos versículos finais 19 ao 22. Paulo diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. E nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus. E aí, Paulo vai encerrar agora essa ideia falando sobre, agora já não existe mais estrangeiro, não existem povos diferentes. Todos nós que cremos em Jesus, somos concidadãos e somos filhos de Deus. Então não vai ser o etnos, não vai ser a raça, não vai ser o grupo de costumes que vai nos unir. O que nos une agora é o sangue de Jesus Cristo. E aí ele usa a analogia de uma construção. Ele diz que ele fala que nós somos partes da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. O que é esse fundamento dos apóstolos? O fundamento dos apóstolos é Jesus Cristo. E em 1 Coríntios 3, 11... Paulo fala sobre essa mesma palavra, fundamento. Alguma versão pode estar como alicerce, mas ambas são a palavra themelios do grego, que dá a ideia desse alicerce. E Paulo diz em 1 Coríntios 3,11 que não existe nenhum alicerce a não ser Jesus Cristo. Pedro fala em 1 Pedro, versos 2, capítulo 2 de 1 Pedro, ele fala que Jesus é a pedra angular, ele é a pedra da esquina que foi rejeitada. Aqueles que rejeitam Jesus, ele se torna uma pedra de tropeço, mas aqueles que aceitam vão ser edificados sobre Jesus. E aí ele termina dizendo, vocês são sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, e ele fala, quem não era povo, agora é povo. Quem não tinha recebido misericórdia, agora recebeu misericórdia. Se vocês acham essa citação um pouco familiar, é a mesma coisa que Oséias diz no seu livro. Quem não era povo, agora é povo. Quem não é amado, agora é amado, recebeu misericórdia. Então Paulo fala que o nosso fundamento é Cristo. Cristo é o nosso alicerce e a gente vai ser edificado sobre ele. Ou melhor, Pedro também fala sobre isso. É interessante porque, apesar do que a Igreja Católica normalmente fala, como Pedro sendo a pedra,
Pedro reconhece que Jesus Cristo é a pedra angular e sobre a qual a igreja é edificada. Então, deixa a Bíblia explicar a própria Bíblia, né? É isso que a gente fala do estudo bíblico indutivo. E indo para a parte final, né? Ele está falando aqui, Jesus Cristo é o nosso fundamento e sobre ele a gente vai ser edificado. Ele é a pedra angular. A pedra angular, também chamada de pedra de esquina, era uma pedra que era colocada no canto da construção e ela ia unir duas paredes diferentes. Ela servia como esquadro, ela servia como prumo e ela servia como suporte para a construção que ia ser acima dela ali. Lembre, naquela época não tinham algumas ferramentas que a gente tem hoje daqui, né? Quem nunca, eu lembro até no Ministério Infantil aqui embaixo, na verdade hoje é o escritório do Doug, a gente foi colocar uma mão inglesa com uma prateleira na parede, a gente comprou, mediu tudo ali, na verdade não fui eu, mas tinham medido, e aí algumas meninas quando foram colocar, falaram, mas não está encaixando aqui. E aí elas me chamaram, por que não estava encaixando? Porque as paredes, elas têm um ângulo agudo. As paredes não faziam 90 graus, elas faziam cerca de 85 graus. E aí isso fez o quê? Elas já tinham furado a parede, já tinham, falei, beleza, eu serro uma partezinha aqui, e aí consegue encaixar. Um problema, por quê? Porque alguém não usou um esquadro, fez uma parede torta, e a gente às vezes só descobre isso quando precisa ou faz alguma coisa planejada para aquilo ali. E quando Paulo dá essa ideia de uma edificação bem ajustada, isso é incrível quando a gente para pensar nas construções romanas. Nada contra engenheiros civis e arquitetos de hoje em dia, mas às vezes eu fico pensando como essas construções antigas eram boas, como elas ainda se mantêm em pé, né? E um dos exemplos que me vem à cabeça é a coluna de Trajano, que é um poste circular de 38 metros, que foi feito há mais de 1.900 anos atrás e ainda está de pé. Como que eles faziam? Eles cortavam, poliam pedras em aros, em círculos, em círculos, e iam encaixando uma sobre a outra, de tal forma que você nem consegue ver que é um encaixe. É tudo tão perfeitamente ajustado que gera uma estrutura extremamente robusta, uma estrutura sem muitos defeitos, então é algo incrível. E essas casas eram construídas de pedras perfeitamente encaixadas umas às outras. Eles não usavam os nossos cimentos, as nossas construções, eles não tinham blocos, eles iam encaixando de forma a estar perfeito. Tanto é que você não consegue encaixar. Eu até ia mostrar um quebra-cabeça, eu amo quebra-cabeça 3D, que são aquelas peças soltas que você encaixa. Alguns deles são tão difíceis de você conseguir desmontar depois que você monta, por eles estarem tão perfeitamente ajustados. E essa é a ideia. Sobre Cristo, mesmo sendo diferentes, a gente vai se complementar e estar perfeitamente ajustados. A gente vai ver duas frentes tão diferentes, né? Judeus, gentios, convergindo em uma só, através da mesma base, que é Jesus Cristo. E aí Paulo vai terminar dando, acho que um dos melhores exemplos de união ou unidade que a gente tem, que é a Trindade. Nos versos 18 e nos versos 22, Paulo fala sobre a obra de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele mostra que eles trabalham juntos com um único objetivo. Então, o Deus triuno, o Deus que é um só Deus, em três pessoas, é dito no verso 18 que, por meio de Jesus, nós temos acesso a Deus Pai pelo Espírito Santo. É dito no verso 22 que, por meio de Jesus, pelo Espírito Santo, ou Jesus, pelo Espírito Santo, torna o nosso coração uma morada para Deus. Então, a gente vê na obra da Trindade, a gente consegue observar isso, que Jesus vai tornar o nosso coração, ele não vai só nos dar acesso, mas ele torna o nosso coração um lugar no qual Deus vai habitar. A gente já viu que a gente é selado, o Espírito Santo mora em nós. Jesus Cristo habita em nosso coração e a gente vê ambos fazendo o nosso coração uma casa para Deus Pai. O Deus triuno habitando em nosso coração. E nem sempre vai ser fácil manter essa unidade. Jesus ele pagou o preço para que a gente pudesse ser um só. Eu amo aquela canção, eu sou das canções antigas, eu amo a canção Alto Preço da Zaf Borba,
Então Jesus pagou o preço. Mas para a gente manter essa unidade, isso custa para a gente também. A gente não precisa fazer o que Jesus já fez. Jesus já nos uniu. Mas querer se manter unido depende de nós também. Depende da gente se esforçar. E aí, como eu disse, eu amo a música Alto Preço, porque fala desse alto preço que Jesus pagou, mas ela termina dizendo: e na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui, não na nossa força, no Espírito Santo, que nós pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem, né, que as trevas, que os demônios, que lutem, que elas nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E essa é a minha oração para a gente. Vai haver dificuldades, vai haver diferenças, e não vai ser fácil muitas vezes manter essa unidade. Mas nós oramos na força do Espírito Santo para que a gente possa ser um só.